Porque o Centurião Azul, o Ranger Fantasma e o Defensor Magna não são Sextus Rangers. Como eu expliquei no último vídeo, os poderes de um Sexto Ranger sempre terão ligação com a sua equipe, mas possuem alguns elementos diferentes ou coisas a mais. Por exemplo, o Tommy em Mighty Morphin pode até utilizar o escudo do dragão, mas a fonte de seus poderes é uma moeda do poder assim como qualquer outro Ranger da equipe, e por isso ele é considerado o Sexto Ranger. Agora, o que impede personagens como o Centurião Azul e o Ranger Fantasma de serem os Sextus Rangers de Turbo e o Defensor Magna ser o Sexto Ranger de Galáxia Perdida? O Ranger Fantasma não tem um morfador, mas ele utiliza uma armadura que está imbuída com a rede de morfagem, que é basicamente a mesma coisa que os Rangers comuns fazem, o que o qualifica como um Ranger. Porém, o Ranger Fantasma não tem relação nenhuma com a equipe de Turbo. Ele até aparece para ajudar, mas a origem de seus poderes é completamente diferente. Se a gente forçar bastante, podemos considerar que ele é o Sexto Ranger de Power Rangers Squadron, mas os seus poderes também não têm uma ligação tão direta com a equipe. E quando pensamos no Centurião Azul, isso fica ainda pior. Apesar de ser um robô, assim como o robô guerreiro, o Centurião Azul não tem nenhum tipo de ligação com a rede de morfagem. Ele é apenas um robô policial vindo do futuro. Sim, ele possui um Megazord, mas isso não significa nada. A sua tecnologia não está associada à tecnologia Turbo, e ter um Zord, até o Lord Zed já teve. Sendo assim, nenhum dos dois se encaixa nos requisitos necessários para serem os Sextus Rangers de Turbo. No caso do Defensor Magna, a situação dele é um pouco mais complexa. O Defensor Magna original é um personagem bem estranho. O cara ficou 3.000 anos preso em um buraco e não morreu, e ainda podia possuir corpos como se fosse um fantasma, algo que ele definitivamente não era. Isso porque durante os seus últimos momentos, ele se sacrificou e acabou morrendo no processo, para só depois virar um espírito e se juntar ao seu falecido filho. E falando no filho do Defensor Magna, o Zika é um personagem tão estranho quanto. Desde criança ele já usava uma armadura quase idêntica à de seu pai, como se ele fosse um Defensor Magna em miniatura. Aí a gente até pode pensar, eles não são Rangers. Provavelmente a espécie deles utiliza essas armaduras desde sempre, como se fossem os Mandalorianos em Star Wars. Mas aí é que tá. Quando o Mike assume o manto de Defensor Magna, o cara literalmente recebe um morfador para poder acessar essa roupa. O mesmo processo de qualquer outro Ranger. Eu não sei qual era a ideia da Saban na época, mas eu acredito que eles não dariam um morfador para ele se eles não o considerassem como um Ranger. Muitos de vocês podem acreditar que ele é um Extra Hero e não tem nenhuma ligação com a rede de morfagem, mas na minha opinião ele tem tudo para ser um Ranger. Tanto que em Super Mega Force, a Saban cortou as transformações de personagens como o Centurião Azul e o Cavaleiro Sentinela, que não tem nenhuma relação com a rede de morfagem, mas mantiveram o Defensor Magna. Mas como o Defensor Magna sobreviveu tantos anos e ainda podia entrar no corpo das pessoas? Aí, meu amigo, é uma pergunta que só a equipe da Saban da época pode responder, até porque a temporada não menciona nada do tipo. Mas se o Defensor Magna pode ser considerado um Ranger, por que ele não é o Sexto Ranger? Como eu disse na parte do Ranger Fantasma, ele pode ser um Ranger, mas ele não está ligado à sua própria equipe. A fonte dos poderes de Galáxia Perdida são os sabres Quasar, coisa que o Defensor Magna não possui. Sendo assim, nenhum desses personagens podem ser considerados como Sextus Rangers. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, até uma próxima, tchau!